Olá, caro amigo, cara amiga que nos assiste. Estamos felizes em ter você aqui conosco para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Estarei conduzindo o estudo de número 6 sobre a reforma dos negócios da vida. Estarei contigo na primeira parte desses estudos, das perguntas de 1 a 5. O verso áureo dessa lição nos diz assim: o que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece o suborno viverá. Então a cobiça, podemos dizer que é o desejo de possuir alguma coisa que não é seu, do seu próximo. Essa lição vai tratar bastante sobre a honestidade, integridade nos negócios, e ela começa trazendo à tona a história de algumas pessoas que são referência na Bíblia. Temos aqui no início da lição falando bastante sobre Daniel. Vamos na primeira pergunta: que lição temos de Daniel quando se fala sobre reforma nos negócios? E ainda diz assim: é possível existir homens de negócios honestos? Daniel, quando foi levado cativo, ele era um dos príncipes em Israel. E lá em Babilônia, ele se manteve entre posições privilegiadas, alcançando então o cargo de primeiro-ministro do rei. Nessa posição privilegiada, sabemos que ele demonstrou fidelidade tanto a Deus quanto aos negócios da nação. Vamos à nota. O caso de Daniel tem uma lição para nós. Revela o fato de que o homem de negócios não é necessariamente homem astuto, esperto. Pode ser instruído por Deus a cada passo. Daniel, ao mesmo tempo em que era primeiro-ministro do reino de Babilônia, era profeta de Deus e recebia a luz da inspiração divina. Estadistas mundanos e ambiciosos são representados na palavra de Deus como a relva que cresce e como a flor da erva que fenece. Então essa colocação aqui de Ellen White, ela vale não só para estadistas, Ela coloca principalmente estadistas, mas na palavra de Deus podemos encontrar diversos textos que colocam o ser humano como algo passageiro. Quando a nota diz assim: a relva que cresce e como a flor da erva que fenece, a flor muitas vezes ela se abre pela manhã e quando chega no fim do dia ela já não tem mais toda a sua beleza, E temos diversos textos na Bíblia, além do texto de Provérbios que tem aqui na lição. Eu poderia deixar alguns textos, você pode ler com a sua Bíblia, em Salmos 103, verso 15, em Salmos 90, versos 5 e 6, Isaías 40, versos 6 a 8, Tiago 1, versos 10 e 11, e 1 Pedro 1, 24. Todos esses textos utilizam praticamente essas mesmas colocações quanto ao ser humano, quanto à carne, que é algo passageiro, algo que muda, algo que de manhã está de um jeito e à tarde está de outro. Continuando a leitura, diz assim: contudo, o Senhor deseja ter a seu serviço homens inteligentes, qualificados para os vários ramos da obra. Há necessidade de homens de negócios que entreteçam em todas as transações os grandes princípios da verdade. Quando ela escreve entreteçam, ela quer dizer que tem que intercalar, os princípios da verdade precisam permear todo o comportamento, toda a decisão que a pessoa deve tomar diariamente nos negócios, Então, quando os princípios estão entretecidos, eles estão intimamente ligados, uma coisa não anda separada da outra. Seus talentos devem ser aperfeiçoados pelo mais completo estudo e prática. Se os homens em qualquer ramo de trabalho precisam aproveitar as oportunidades para se tornarem sábios e eficientes, tanto mais aqueles que empregam sua perícia em edificar o reino de Deus no mundo. Se os homens de negócios são pessoas que estão em constante aperfeiçoamento para desenvolver cada vez um trabalho melhor, muito mais os servos de Deus devem buscar aperfeiçoamento de suas habilidades.
quer seja para algum trabalho missionário ou até mesmo para a sua rotina secular. E ainda temos o texto de Provérbios 28, verso 5, que diz: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Então vamos à segunda pergunta, que diz: por que Daniel é tido como modelo nesse assunto? A nota diz: de Daniel sabemos que em todas as suas transações comerciais, quando submetidas ao exame mais severo, não se podia encontrar uma falta ou erro. Era um modelo de como devem ser todos os homens de negócio. Sua história mostra o que pode ser conseguido por alguém que consagra ao serviço de Deus toda a energia do cérebro, ossos e músculos, do coração e da vida. A inteligência e a pureza lhes devem assinalar todo o trabalho e todas as transações comerciais. Então, claramente, Ellen White coloca aqui Daniel como uma pessoa extremamente íntegra. O texto de Provérbios, capítulo 30, verso 8 e 9, é bem interessante. Diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Talvez a sua tradução seja um pouco diferente, mas podemos entender aqui que é o seguinte: quem escreve está pedindo a Deus que lhe dê somente o necessário, que ele já está acostumado a viver. E aí ele explica esse motivo no verso 9: para que porventura de farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou seja, a pessoa tem de tudo e não reconhece a necessidade que ela tem de Deus, ou que empobrecendo não venha a furtar e lance mão do nome de Deus, para que estando pobre não passe a roubar e envergonhe o nome de Deus. Então esse texto é bem interessante, até lembra aquela passagem de Paulo que fala assim: tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso contentes, né? Na terceira pergunta temos o seguinte: quais são as exigências do 8º mandamento? A nota é bem curtinha, diz assim: não furtarás. Êxodo 20, verso 15. Tanto pecados públicos como particulares são incluídos nessa proibição. O 8º mandamento condena o furto de homens, tráfico de escravos e proíbe a guerra de conquista. Condena o furto e o roubo. Em Provérbios 20, verso 10, temos o seguinte texto: 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Aqui fala 2 espécies de peso. Hoje em dia nós resumimos isso em 2 pesos e 2 medidas, né? O princípio desse texto nós podemos encontrar em Deuteronômio 25, versos 13 a 16, onde lá tinha várias regras para o povo israelita, e lá fala para que você não carregue em sua bolsa 2 pesos e 2 medidas, né? Para que fique mais claro essa questão, precisamos entender a diferença de peso e medida, né? Acho que um exemplo bem comum, fácil de entender, seria a gente pegar uma receita qualquer e lá pode ter a seguinte informação: 1 xícara de farinha. 1 xícara de farinha é uma medida, mas essa medida pode mudar de acordo com o tamanho da xícara. Então, se você comercializa farinha e você vende por medidas, para um cliente você usa uma medida, para outro cliente você usa outra medida, e para ambos você trabalha com o mesmo preço. Dessa forma você está sendo desonesto com um desses clientes. Você deveria trabalhar com uma única medida para que essa venda tenha um preço justo. Da mesma forma, o peso. O peso a gente costuma medir em quilos, gramas. Então 2 pesos serão, da mesma forma, uma desonestidade nos negócios. Por isso, a pessoa não deveria andar com 2 pesos e 2 medidas na bolsa. Só que na 4ª pergunta a gente aprofunda um pouco mais de quantas formas se pode praticar o furto e o roubo, e o que é requerido quanto ao pagamento de débitos e salários. A nota diz assim: exige
estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida, veda o engano no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos. Declara que toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem é registrada como fraude nos livros do céu. Então, muitas vezes, durante uma negociação, você sabe que o seu produto tem algum defeito, algum problema, e você oculta essa informação do cliente, sabendo que isso poderia ser algo que desmotivaria o cliente a comprar o produto, ou traria algum prejuízo para o cliente, mas você não fala e deixa que o negócio flua. Dessa forma você pode estar infringindo esse mandamento. Também pode ocorrer em algum caso de ludibriar o comprador em alguma situação a fim de obter uma vantagem, um preço melhor sobre aquele produto. Então teria diversas formas de pecar nesse mandamento. Olha só o que Provérbios 20:14 diz: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Imagine alguém indo comprar um produto, então a pessoa começa a pôr defeito no produto para tentar um preço melhor, e aí ele consegue, leva esse produto e ainda conta vantagem para si próprio, né? Olha só como eu consegui aqui. Puxa vida, como eu ganhei vantagem nessa compra, né? Então, na hora de comprar, não vale nada, mas se ele fosse vender, ele daria valor naquele produto. Então, isso também é errado. E aí, entrando mais a fundo na questão aí de pagamentos, de débitos e salários, temos o texto de Tiago 5, verso 4. Eis que o jornal, quando a gente lê na Bíblia jornal, se refere a salário. Jornal seria o salário de quem trabalha por jornada. Então, eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Significa que Deus está vendo. Então, qualquer negociação fraudulenta, qualquer vantagem que é obtida injustamente sobre alguém, Deus está olhando para tudo isso. E temos alguns outros textos que eu vou complementar, que você pode ler em sua Bíblia, que seria Levíticos 19, verso 11, verso 13, o capítulo 25, versos 14, verso 17, 1 Tessalonicenses 4, 6 e Deuteronômio 32, verso 35, fala mais sobre esses assuntos também. E diz nesses textos aí que Deus é o vingador desses que sofrem desonestidade dos negócios. Então, só recapitulando, de quantas formas se pode praticar o furto e roubo, das mais diversas formas, nos mínimos detalhes dos negócios, né? E em relação ao pagamento de débitos e salários, né? De dívidas e salários, requer também que não haja abuso de ninguém e que se pague o que é devido conforme foi combinado. Agora vamos à quinta pergunta: que classe de honestos tem surgido sempre? A nota começa assim: aos que são honestos quando isso nada lhes custa, mas quando a astúcia dá melhores dividendos, esquecem-se da honestidade. Então a pessoa age conforme é o lucro, né? Se ela vê que o lucro dela vai ser comprometido, ela age de maneira desonesta para assegurar o seu lucro. A honestidade e a astúcia não atuam juntas na mesma mente. A seu tempo, ou a astúcia será expelida, dominando então supremas a verdade e a honestidade, ou, se a astúcia for nutrida, jazerá esquecida a honestidade. Jamais ambas se acham em harmonia, nada têm em comum. Uma é o profeta de Baal, a outra o verdadeiro profeta de Deus. Então, só depende de qual delas você vai alimentar em seu interior. As duas nunca vão poder coexistir. E no texto de Tiago, verso 2,17, vem falando sobre a fé e as obras, né? Assim, também a fé, se não tiver as obras,
é morta em si mesma. Do verso 14 até o 26 vem falando sobre esse tema da fé e das obras. É interessante você ler em sua Bíblia com calma e com atenção para captar todo o conteúdo desse assunto. Então, esses honestos da quinta pergunta, se refere aos honestos que são conforme lhe convém, Se a situação apertar, ele larga a honestidade de lado e parte para a astúcia. Então, essa foi a primeira parte da lição de número 6. Espero que você tenha gostado. Ficamos contentes que você tenha assistido o vídeo até aqui. Acesse o nosso site e tenha acesso a outros materiais diferenciados. E também acompanhe o próximo vídeo que terá a continuação da próxima lição. Então, até a próxima! Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nesse estudo maravilhoso da Bíblia e do Espírito de Profecia. Já estamos na lição de número 6. O tema é Reforma nos Negócios da Vida. E vamos agora na pergunta de número 6, que diz assim: até que ponto chega a desonestidade praticada contra o próximo? Provérbios 28:20 declara: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. O texto então de Ellen White está no Conselho sobre Mordomia, página 142. Assim como nós lidamos com os nossos semelhantes em pequenas desonestidades ou em fraude mais ousada, também lidaremos com Deus. Os homens que persistem na senda da desonestidade manterão seus princípios até enganarem a sua própria alma e perderam o céu e a vida eterna. Sacrificarão a honra e a religião em troca de pequena vantagem mundana. Diz ainda: mesmo em nossas fileiras há homens assim, e eles terão de experimentar o que é nascer de novo, ou não poderão ver o reino de Deus. A honestidade deve caracterizar cada ato de nossa vida. Os anjos celestiais examinam a obra que nos é posta nas mãos, e onde houve afastamento dos princípios da verdade, nos registros se escreve em falta. Aqui então nós vemos de forma muito clara, irmãos, que existe uma classe que ela é desonesta com o próximo, mas que por fim aqui diz que ela estará disposta a sacrificar a honra e a religião em troca de pequena vantagem mundana. Veja só, mesmo renunciar à sua religião, à sua fé, à honra, através de ter algum tipo de vantagem terrena. Vamos mais agora então, na pergunta 7, diz assim: qual deve ser a norma do cristão nos negócios? O que é preferível a fim de não perdermos a ligação com Deus? Temos dois textos bíblicos para a leitura neste momento. Vamos ver aqui em Marcos, primeiramente, capítulo 12, verso 30 e 31. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E temos agora 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso 8 para lermos. Diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então aqui Paulo fala do contentamento que devemos ter, tendo o necessário para viver aqui. O texto que temos aqui, inspirado
da pena de Ellen White está no Profetas e Reis, páginas 651 652. Diz que os costumes do mundo não são norma para o cristão. Ele não deve imitar suas práticas sutis, suas astúcias, suas extorsões. Todo ato injusto para com o próximo é uma violação da regra áurea, aquela que a gente leu lá em Marcos, de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós mesmos. Essa é a grande regra áurea que nós temos apresentados por Deus. Cada erro praticado em relação aos filhos de Deus é feito ao próprio Cristo na pessoa de seus santos. Toda tentativa de tirar vantagem da ignorância, fraqueza ou infortúnio de outrem é registrada como fraude no livro Razão do Céu. Aquele que sinceramente teme a Deus preferiria antes labutar dia e noite e comer o pão da pobreza, a condescender com a paixão do ganho, que oprima a viúva e o órfão, ou prive o estrangeiro do seu direito. O mais leve afastamento da retidão quebra as barreiras e prepara o coração para a injustiça maior. É precisamente quando um homem chega ao ponto de tirar vantagem para si da desvantagem de outrem, que sua alma se tornará insensível à influência do Espírito de Deus. O ganho obtido a tal preço é uma terrível perda. Nós encontramos aqui, de maneira patente, né, a questão da fidelidade no pouco para ser fiel no muito depois. Aqui encontramos também como que deve ser essa fidelidade. É preferível então sofrer o dano do que então sermos desonestos aqui, mesmo que nos envolvamos com algo que não pensamos completamente, não vamos tentar se sair dessa condição através do engano, mas sofrer as consequências de repente de uma precipitação. Que diz que é preferível labutar de noite, comer o pão da pobreza, a condescender com a paixão do ganho, em oprimir então o próximo e assim por diante. Aqui diz que ainda que o mundo tenha quase como um costume rotineiro, algo natural, é considerado, certas sutilezas, astúcias, nós não devemos seguir essa norma, essa é a norma que Cristo apresenta para nós. Aqui diz que o mais leve afastamento da retidão quebra as barreiras e prepara o coração para a injustiça maior. Se nós não cuidarmos das raposinhas adentrarem então no nosso coração, nós veremos então que estaremos dispostos a maior engano na sequência. Vamos para a pergunta de número 8 agora. O que deve se achar escrito nos livros de contabilidade, nas escrituras, nos recibos e letras de câmbio? Temos um texto de Provérbios 29:6 para embasamento da leitura que iremos fazer. Vamos ver o que encontramos aqui. Provérbios 29:6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. Aqui então o texto do Desejar Todas as Nações, página 556, diz o seguinte: o cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduzira em empreendimentos desse gênero. Em toda transação deve ele patentear que Deus é seu mestre. Santidade ao Senhor deve se achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, recibos e letras de câmbio. Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos, estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Que é importante destacar algo que alguns, ao lerem tal texto, querem dar uma aplicação a ele apenas literal.
de então estar escrito em todos esses tipos de documentação, diários, assim por diante, o termo santidade ao Senhor está por escrito lá, como isso então fosse de bom tamanho. Aqui, ainda que não haja problema algum, se a pessoa quiser colocar escrito santidade ao Senhor, pode ser uma forma de testemunho, inclusive, de sua fé. No entanto, aqui o que Ellen White quer trazer é algo mais profundo que simplesmente colocar por escrito. Aqui ela fala de representarmos bem o caráter de Cristo em todos os nossos negócios. Fala de, em cada transação, patentear, manifestar que Deus é o nosso mestre. Santidade ao Senhor deve estar manifestada também nos atos que nós formos fazer em todos esses negócios diários. De maneira tal que, inclusive, se nós colocarmos escrito santidade ao Senhor nisso e formos desonestos, isso será duplamente algo maléfico, porque também falará contra a fé cristã, dando um falso testemunho em relação a como um cristão age. E aqui então nós encontramos exatamente esses pontos Ellen White trazendo para nós nesse texto maravilhoso. Então estejamos atentos, a isso. Não vamos pensar só na literalidade de colocar santidade ao Senhor, Deus é fiel, termos desse gênero, mas sim agir de acordo com esse princípio. Aí sim. Pergunta de número 9 diz: como se manifesta toda pessoa arrependida e crente? Temos agora Provérbios 28:13 para lermos. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Também, texto desejado na continuação diz que toda pessoa convertida, como Zaqueu, marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que lhe assinalaram a vida. Como chefe dos publicanos, dará provas de sua sinceridade, fazendo restituição. O Senhor diz: restituindo esse ímpio penhor, pagando furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Certamente viverá. Ezequiel 33:15 e 16. Se prejudicamos outros por qualquer injusta transação, se nos aproveitamos de alguém num negócio ou defraudamos qualquer pessoa, ainda que sob a proteção da lei, devemos confessar nossa injustiça e fazer restituição, tanto quanto esteja ao nosso alcance. Cumpre-nos restituir não somente o que tiramos, mas tudo quanto se teria acumulado, se posto em justo e sábio emprego durante o tempo que se achou em nosso poder. Quão abrangente então essa fidelidade! E aquele que agiu então de maneira errônea, diz aqui que deve então sofrer as consequências necessárias. Aqui eu acho muito interessante que mais uma vez Ellen White destaca que a norma do cristão é mais elevada do que a do mundo. Ainda que não seja algo ilegal o que nós fizermos pelas leis então deste mundo, nós devemos então nos pautarmos através do que Cristo exige de nós, de modo que aqui fala da restituição necessária e mesmo então procurar entender quanto teria se acumulado nesse meio tempo se não tivesse ocorrido tal engano. Vamos agora para a pergunta de número 10. Qual é a vantagem para a obra de Deus quando os membros se empenham em especulações? Provérbios 28:22 diz assim: o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno,
porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Então essa é a questão de enriquecer depressa, que fala que é de acordo com alguém de olho maligno. Texto então, que vamos ler agora, do Conselho sobre Mordomia 238, diz que muitos têm conscienciosamente emprestado seu dinheiro a nossas instituições, a fim de que esse seja usado para fazer uma boa obra para o Mestre. Mas Satanás põe em operação projetos que despertarão na mente de nossos irmãos o grande desejo de tentar a sorte como na loteria. Muitos se entusiasmam com a grande propaganda de lucros financeiros. Se tão somente fizerem investimento de seu dinheiro em terras, retiram então seus meios de nossas instituições e os sepultam na terra, onde a causa do Senhor nenhum benefício pode obter. Então, se alguém tem bom êxito, tão entusiasmado fica com o fato de haver ganho algumas centenas de dólares, que decide continuar ganhando dinheiro enquanto puder, continua a investir em propriedades ou em minas. A armadilha de Satanás logra êxito. Em vez de mais fundos fluírem para o tesouro, há uma retirada de meios de nossas instituições, para que os donos possam tentar a sorte em negócios de mineração ou negociando com terras. O espírito de avareza é incentivado, e o homem que é por natureza mesquinho chora cada dólar que se pede para usar no avanço da causa de Deus na terra. Essa pergunta de número 10 é muito interessante. Ellen White colocando no cenário da época o que ocorria, que eles queriam tentar a sorte na mineração. E então aqui nós vemos a preocupação de Ellen White falando que através desses investimentos de dinheiro em mineração ou em terras, estava sendo retirado meios que poderiam ajudar em desenvolver instituições da igreja. E dessa maneira não haveria nenhum benefício para a causa do Senhor. Aqui diz que se alguém acaba tendo um bom êxito, aí piora ainda a situação, porque aí o dinheiro que entrou agora de lucro não vai ser agora dedicado uma parte em favor da causa de Deus, mas vai ser investido em maior quantidade, agora para se tentar maior ganho ainda. Continua-se assim investir e a obra de Deus continua sem seus meios. Aqui fala que vai desenvolvendo então um espírito de avareza, de mesquinharia, de modo que cada dólar depois dado em favor da causa de Deus parece muito sofrido, né? E então vamos agora à última pergunta, de número 11, que diz assim: que advertência foi dada no passado pelo Espírito de profecia e qual a desculpa a fim de continuarem investindo? Desde Provérbios 28, 10 a 11 diz que o que faz com que os retos caminhos errem por mau caminho, o que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Vamos agora para o texto então do Quinto Testemunho para a Igreja, página 530. Vai trazer algo que ocorreu no passado lá e a advertência que foi dada naquela época. Com certeza vai ter uma lição preciosa para os nossos dias também. E diz assim: nós nos aproximamos do fim do tempo. Necessitamos não somente ensinar a verdade presente do púlpito, mas vivê-la fora dele. Examine detidamente o fundamento de sua esperança de salvação. Você não pode, enquanto se acha na posição de um arauto da verdade, de um vigia nos muros de Sião, ter os seus interesses entrelaçados com negócios de mineração ou de imóveis e fazer ao mesmo tempo eficazmente a sagrada obra confiada às suas mãos. Onde se acham em jogo almas humanas, onde se encontram envolvidas coisas eternas,
O interesse não pode sem perigo dividir-se. Esse é especialmente o seu caso. Embora empenhado nesse negócio, você não vem cultivando sincera piedade. Tem tido febril desejo de obter bens. Há muitos têm falado acerca das vantagens financeiras a serem alcançadas nos investimentos de terras em determinado lugar. Repetidas vezes, você tem se ocupado em focalizar as vantagens desses empreendimentos. E isso quando era pastor ordenado de Cristo, compromissado a dar sua alma, corpo e espírito à obra de salvação de pessoas. Ao mesmo tempo, estava recebendo dinheiro do tesouro para sustentar-se e a sua família. Sua palestra visava desviar a atenção e o dinheiro de nosso povo de nossas instituições e do trabalho de promover o reino do Redentor na terra. A tendência era criar neles o desejo de empregar seus recursos onde você lhes assegurou que duplicariam dentro de pouquíssimo tempo e enganá-los com a perspectiva de, assim fazendo, poderem ajudar a causa muito mais. Que engano, né, que eles tiveram que enfrentar. Aqui Ellen White falando no caso de uma pessoa que estava no ministério e que está na realidade com a atenção dividida. E aqui ainda ela fala que esse pastor passava, então falava aos outros das vantagens financeiras ao serem feitos tais e tais investimentos. Falava de duplicar então o dinheiro e em vez de ele dirigir a atenção das pessoas a ajudar então o desenvolvimento da igreja, os seus departamentos, aqui fala que ele assegurava que depois então, assim como vem a segunda parte da pergunta, né? Qual que era a desculpa a fim de continuar investindo? Que depois, com o dinheiro dobrado, poderia então ajudar melhor a causa. E a questão aqui que nós bem sabemos é que muitas vezes isso não chega a ocorrer, seja porque há um fracasso nesses investimentos, seja porque no meio do caminho, então já se perderá o interesse em ajudar a obra de Deus e desse modo continuará as finanças então para o avanço do Evangelho em falta então de dinheiro. Possamos ver essas advertências, esses exemplos do passado, tanto na Bíblia como na história adventista, temos relatos evidentes em relação à importância da fidelidade nos negócios e que possamos então ter uma fidelidade a Deus completa. Assim como nas outras áreas Deus exige, nessa também Ele exige, não é diferente. Que a paz de Deus esteja com cada um que nos tem acompanhado. Deus abençoe a cada um de nós cada vez mais. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.